mais um vídeo aqui no canal Ama Motocross, de volta na pista de Red Bud, a pista favorita aí de muitos pilotos. Tem aquele triplão imenso em homenagem ao Mike LaRocco, né? Aquele piloto 125, o LaRocco Sleep. É um salto enorme e esse ano estava ainda mais difícil, a curva parece que estava mais próxima, o pessoal não estava conseguindo embalar muito. Teve tombo tanto na 250 quanto na 450 nesse triplo, e na verdade foi um milagre não ter nenhuma roda quebrada como a gente já viu em anos anteriores, porque é muito grande. E se parece grande pela TV, imagine ao vivo. Então vamos saber um pouquinho do que rolou nessa etapa, mais um conclusões aqui no canal. Então já deixa aquele like, se inscreve e vamos lá. Pessoal, começando pela categoria 250, a gente poderia deixar de falar do retorno de Jeremy Martin, ele que começou ganhando 3 das 4 primeiras baterias, mas infelizmente na etapa do Colorado, em Lakewood, ele acabou caindo e machucando o dedo. Teve que fazer aí um trabalho de reabilitação e perdeu uma etapa. Então ele está de volta nessa, obviamente não estava 100%, mas mesmo assim é um cara extremamente bem treinado, muito rápido e não desaprende a andar, né, a pilotar. Ele simplesmente fica sem aquele tato fino, aquela agilidade, aquele pouquinho a mais que torna meio segundo, um segundo mais rápido por volta. Então ele está na Star Racing Yamaha, uma das melhores equipes. Ele é um cara pequeno, bem baixinho, leve e com uma moto boa. Ele conquistou boas largadas. Obviamente essa falta de tato com a moto, esse tempo fora, esse período que ele ficou sem pilotar, isso reflete na confiança e que reflete na largada. A largada é muito visualização, confiança, então você tem que acreditar que vai largar na ponta. Um exemplo, né? Na etapa do Mundial em Dayatuba, que eu larguei na ponta, eu falei para a segunda bateria, eu falei para o câmera da Honda, falei, filma que eu vou largar na ponta. E eu tinha certeza que eu ia largar na ponta, porque na bateria anterior, eu cheguei no final da reta, eu estava para fora da casinha, né? Então no 11º, 12º gate, e eu olhei pro lado direito, eu estava na mesma linha do Cairo Olho, todo mundo que largou em primeira, então eu sabia que tinha moto. E eu sempre larguei bem, então eu falei para ele, filma que eu vou largar na ponta. Então esse exercício de visualização, se imaginar largando na frente, realmente funciona, então vale a pena fazer. Então a gente viu essa falta de confiança fazer diferença na prática, na largada do Jeremy Martin. Mas mesmo assim ele foi muito bem, fez um 5º lugar no geral, com um 5º e um 3º. Ele está agora, infelizmente, 63 pontos atrás no campeonato e em 5º lugar. Já falando do 4º lugar, Hunter Lawrence, irmão do Jet Lawrence, em dado momento ele estava próximo um do outro. Eu particularmente achava que no motocross ele iria andar mais próximo da ponta, embora ele esteja melhorando a cada etapa, ainda falta aquele pouquinho a mais. A impressão que eu tenho, talvez pela idade ou pelo perfil mais brincalhão do Jet, ele vai aquele extra a mais, assim, né? Então, um exemplo, se tivesse que pular o LaRocco Sleep, o triplão, na última volta, eu acho que o Jet se jogaria. Já o Hunter não, ele preferiria fazer por dentro, garantir a posição e tal. É um perfil um pouco mais conservador, até agora, né, pelo que eu tenho visto. Então ele tem uma técnica muito similar ao Jet, você vê os dois, é uma aula de técnica de pilotagem, ver os dois pilotarem, mas ele ainda falta aquele pouquinho a mais velocidade, um segundo talvez, alguns momentos até mais, para ele conseguir andar mais a ponta. Então ele fez um excelente 3º lugar na primeira e 4º na segunda, dando 4º lugar no geral. E quem ficou em 3º lugar na prova foi seu irmão, Jet Lawrence, que começou muito bem, começou vencendo a primeira bateria, até aí tudo bem, era o esperado. Ele é muito técnico, andava saltando os buracos, ele enxerga a pista diferente dos outros pilotos. Algo similar para quem viu aí o Christophe Pourcel pilotando. Ele enxerga a pista diferente. O Marvin Musquin também faz duplinhos nos buracos, cruza. É interessante essa visão que eles têm, principalmente dos europeus, né? Eles andam um pouco diferente. Então, ele vencer na primeira bateria era esperado, né? Ele sofreu a pressão absurda do RJ Hampshire, que estava no dia inspiradíssimo, fez uma prova incrível. A gente vai falar um pouquinho dele depois. No finalzinho da primeira bateria, eu achei que ele poderia até perder essa primeira colocação, mas controlou bem e conseguiu vencer. Então o que surpreendeu foi no pódio, ele reclamando talvez até um pouco mais do que ele deveria, embora seja muito legal ele ser transparente, é muito melhor do que aqueles pilotos, foi uma prova muito boa, quero agradecer meus patrocinadores.
Então ele realmente tem personalidade e ele fala o que realmente está rolando. Ele reclamou muito da moto, ele falou que ele não conseguiu ir mais rápido porque a suspensão não estava permitindo e por isso que o RJ estava empurrando ele. Achei interessante essa posição dele, né? Não é comum os pilotos falarem. E já na segunda bateria, ele já não largou muito bem, lembrando que ele tem os meninos da Star, Justin Cooper, que largou as duas na ponta, que é um cara baixinho, Jeremy Martin, também é um cara pequeno, então você tem os seus principais concorrentes, baixinhos e leves, né? Então, obviamente, uma largada faz diferença. Então, ele já não pulou tão bem. E no começo da bateria, não lembro agora quantos minutos, ele acabou caindo no local, subindo, e não conseguia levantar a moto, uma posição estranha e tal, e perdeu muito tempo. Se eu não me engano, ele se bateu com o adversário por ter largado mal, né? Então, quando você larga mal, você se coloca numa situação ruim que gera decisões ruins e resultados ruins, né? Geralmente. Se ele largasse na frente, provavelmente esse adversário não teria fechado ele na saída da curva e ele não teria batido atrás. É interessante quando a gente passa por retardatários, porque quem anda rápido na frente, ele enxerga a pista de uma maneira diferente, porque a velocidade dele na curva é outra, na descida, enfim, na pista inteira, então ele enxerga diferente. E quem anda mais devagar, para ele faz sentido outros traçados, talvez fugindo do buraco, talvez chegando mais reto. Então, quando tem esse conflito de velocidade, muitas vezes dá problema, né? Que eu sempre digo, você vê um retardatário, algo assim, você olha, pô, o cara não vai cruzar para dentro, por exemplo, o cara não vai fazer isso, ele vai lá e faz. Então, você tem que esperar o inesperado, né? Que eu sempre digo para os meus alunos. E foi o que aconteceu, ele bateu na roda dele, acabou caindo, e ele teve que vir lá de trás, praticamente de último, e ele andou demais. É esse tipo de pilotagem que vai fazer ele ter uma chance no campeonato. Então ele garantiu aí o 6º lugar, ele só perdeu 4 pontos, na verdade não é muito para quem estava caído lá atrás, né? Então ele está agora em 1º lugar, mas com 8 pontos, ele perdeu 4 em relação ao Justin Cooper. E o 2º lugar, Justin Cooper com 4º primeiro, lembrando que na primeira bateria ele tinha feito o roll short, primeira volta, entrou no salto de chegada, a traseira escapou. E ele acabou caindo, na verdade ele deu um 180, assim, poderia até ter sido pior. Levantou, veio de trás e conseguiu ainda uma excelente 4ª colocação. Na verdade ele andou demais. Ele não é um cara que tem um estilo tão bonito, você não se inspira tanto na pilotagem dele quando você olha, mas ele é eficiente, larga muito bem, tem a moto boa, como eu disse, e anda rápido. Ele é muito bom. Uma curiosidade aí para vocês, ele namora uma menina que é milionária, ela tem o próprio jato e ela que pilota o jato. Olha só que legal. Você arranja uma gata, ela te leva para as provas, né? Tá junto com você, te leva para as provas ainda no jato dela. Sensacional, né? Então, 1º lugar, RJ Hampshire. Esse cara realmente brigou por essa vitória. Só para vocês terem uma ideia, ele chegou na primeira bateria colado no Jet Lawrence na chegada. Ele fez melhor volta nas 2 baterias. Só que antes dele chegar colado no Jet Lawrence, ele caiu 2 tomos, gente. 2 tomos a prova, levantou, veio, passou, caiu. Levantou, veio e chegou colado. Então, ele realmente acelerou, ele deu tudo de si. E olha só que interessante, na carreira ele venceu mais overalls do que baterias, ou seja, ele venceu mais o geral, como nessa etapa, com 2 segundos, sem vencer uma bateria, ele venceu mais overalls do que baterias, ou seja, ele é um cara relativamente consistente, né? Ele conseguiu a primeira vitória dele da temporada e agora ele está 61 pontos atrás em 4º. Só para vocês terem uma ideia, ele não ficou nenhuma bateria de fora e está praticamente com a mesma diferença do Jeremy Martin, que ficou uma etapa de fora. Então essa é a diferença, né? Ele está conseguindo andar rápido, ele é um cara muito bom. Mentira, ele ficou na última etapa, estourou a corrente dele, perdão, quando ele liderava, estourou a corrente dele, o que era praticamente uma vitória certa, né? E o companheiro de equipe dele, o Jelix Wall, acabou vencendo. Então, se não fosse essa etapa, ele teria aí 25 pontos a mais no campeonato dele, o que diminuiria a diferença aí para menos de 20, né? O que seria bem interessante. Ele ficou muito emotivo no pódio, óbvio, depois de ter a liderança e a vitória da bateria na mão, ter um problema mecânico, ele realmente focou e deu tudo de si, claramente ele deu tudo de si, especialmente na primeira bateria. Eu até fiquei na dúvida como ele estaria fisicamente para a segunda, mas se mostrou ele está muito bem condicionado, ele treina com o Aldon Baker, né, que é um treinador super famoso, né, do Villopoto, do Carmichael, entre tantos outros aí, do Ryan Dundee, e ele treina hoje com o Cooper Webb, Marvin Musquin, enfim, toda a galera e a nata do esporte está treinando junto com ele. Então ele é um cara bem condicionado e provou isso mesmo numa etapa quente como a de Red Bull.
Então, galera, campeonato agora deu uma diminuída, 8 pontos, mas tem tudo aí para estar na mão dos mesmos players, né? Que seria o Jet Lawrence, o Justin Cooper e o Hunter Lawrence. Isso em termos de campeonato, né? Em vitórias pode aparecer, por exemplo, como aconteceu na última, o Jalix Wall, que foi lá e ganhou, andou demais, e nessa nem apareceu. Então vamos aguardar. E nessa etapa, galera, era 4 de julho, dia da independência nos Estados Unidos. Para quem se lembra do filme Independence Day, né? Que os americanos lançam um foguete lá contra a nave alienígena, né? Enfim, é muito tradicional esse feriado nos Estados Unidos. É um dia muito emotivo para o pessoal. E eles fizeram uma homenagem nas equipes, né? Fizeram um ótimo trabalho, colocando as motos parecidas, né? Com a bandeira dos Estados Unidos. Então a gente viu a equipe da Kawasaki, muito legal. A gente viu também o pessoal da Yamaha. E uma coisa muito legal que a Fox fez, ela fez o conjunto réplica de 87, 88 do Rick Johnson. E normalmente as marcas fazem o mesmo estilo retrô, que é sempre legal, e trocam as logos para os patrocinadores atuais. E a Fox não fez isso, manteve os da época. Então é realmente só um equipamento nos moldes de hoje, né, que é muito mais slim a roupa, né, o slim fit, do que era antigamente e a qualidade de hoje. Mas muito legal ver todo mundo caracterizado. E quem deu um show em caracterização foi o Aaron Plessinger, né? 2 caras que estão ganhando o público assim de maneira excepcional. Jet Lawrence, que faz a história dos 100 donuts, né? De manhã no dia da prova, no sábado, entregando para o público. Então quem forem os 100 primeiros a virem no box dele no momento do autógrafo, ele entrega um donut. E o Aaron Plessinger é um cara super carismático também, colocou ali um colete jeans assim dos Estados Unidos, e ele ainda foi pro pódio, né? E Red Bud, quando eles gritam isso, a galera sempre fica louca. E os melhores fãs, na minha opinião, são Red Bud Millville, né? Que realmente comparecem. E lá, muito legal, o pessoal, todo mundo sem máscara, já tá mais liberado, essa história do Covid já tá ficando para trás. Então, foi muito bom ver essa etapa, assim, todo mundo vibrando, a galera com o público ali a 1000, então foi muito interessante. Legal também de ver o resultado do Aaron Plessinger, rapaziada. Ele vem crescendo a cada etapa, ele pressionou tanto na primeira quanto na segunda bateria pela vitória. Talvez falta aquele pouquinho a mais. Obviamente tem talvez aí o campeonato com o nível mais alto dos últimos anos, né? Você vê um cara que nem o Eli Tomac, das 4 últimas baterias ele ganhou 2, mas ele tem um resultado bom, outro mais ou menos. Então assim, o nível está muito alto e o pelotão está todo mundo um pouco mais forte. Mas no Aaron Plessinger, vamos lá, galera, ele na primeira bateria ele chegou a brigar para a vitória e ele fez o impensável, né? Quando que você iria imaginar um tempo atrás que o Plessinger já atacaria o Eli Tomac? Cara, e ele foi para cima. Ele foi ultrapassado no início da prova, ali na reta largada e tal, e manteve-se próximo o tempo todo e pressionando. Então ele tem conseguido largadas muito boas. Inclusive, se não me engano, na segunda bateria, ele larga, faz o rolling short e dá aquela olhada para trás marota. Então, foi bem divertido, porque no ano passado o pessoal da Star, na 250, acabou fazendo o rolling short, me fugiu o nome do menino agora, fazendo o rolling short e levantando a mão, fez assim com o número 1, que foi uma homenagem para o irmão dele falecido. Era uma brincadeira que eles faziam quando era amador. Ele está conseguindo boas largadas, isso demonstra a força das 450, né? Onde o peso-potência não faz tanta diferença assim como na 250. E já na segunda bateria, ele conseguiu mais um terceiro lugar, ele foi terceiro nas duas. Ele, na verdade, tem conseguido se manter constante nas largadas, largando muito bem, o que facilita demais a vida dele. Ele tem um início e meio de prova muito forte, mas no final ele acaba ficando um pouquinho. Vem um ataque violento como o Dylan Ferrandis, e um início de prova muito forte como o do Ken Roczen, é o que tem judiado um pouquinho dele. Mas não é estranho se vocês verem ele vencendo uma bateria aí. Geral, eu acho um pouco mais difícil, porque a gente está vendo um Eli Tomac crescendo e tem um Dylan Ferrandis e Ken Roczen ali disputando na frente, mas é bem possível. E já o segundo lugar, ninguém menos do que Eli Tomac. Sim, rapaziada, ele está de volta aparentemente. Como eu disse, das 4 últimas baterias, ele venceu 2 e o Adam Sansarulo 1, ou seja, as Kawasaki estão boas, não é nada em relação à moto que está segurando a performance dele. Ele talvez precisava ganhar tração de novo, eu chamo muito em inglês o momentum, né? Ganhar confiança, né? E o que traz confiança é bons treinos,
Equipamento bom, físico bom e resultado, que começou a ter novamente, né? Ele definitivamente está melhor do que o ano passado, ele não tem aquela vantagem absurda que ele tinha quando foi tricampeão americano no motocross, que vinha de trás, passava todo mundo e abria 30, 40 segundos, mas está se mostrando estar de volta na pegada, né? Tanto que na segunda bateria, na última volta, ele fez a segunda melhor volta da prova, a melhor dele, só perdendo para a melhor volta do Dylan Fernandes, que também foi na última, quando estava chegando nele. Mas ninguém passa Eli Tomac na última volta, e foi o que aconteceu, né? O Dylan Fernandes chegou perto, mas não conseguiu passar. Então o ET, gente, ele está agora 50 pontos atrás, em quinto no campeonato. Você pode pensar, pô, é bastante, mas com um campeonato tão disputado, é muito fácil acontecer um tombo, algo que tire pontos, né, numa bateria, enfim, algo aconteça. E foi o que aconteceu com o Ken Roczen, né? Ele fez um segundo e o sexto para quarto no geral, mas duas coisas chamaram a atenção. Ele encavalou no La Rock Slip, que é aquele triplão, tá? Deu uma baita encavalada, então só de não ter quebrado a roda ali, ele já estava no lucro. E depois ele acabou caindo na opção por dentro, depois desse triplo, assim, tinha um saltinho, ele acabou voando, tombinho feio, e a gente nunca vê o Ken Roczen caindo. É muito raro ele cair. Então isso demonstra que ele estava realmente forçando para tentar acompanhar o ritmo do Dylan Fernandes, ou enfim, vencer a prova. Isso mostra como ele está se esforçando, como ele está tentando. Então agora ele está 14 pontos atrás do Fernandes, curiosamente o número dele, e o meu, em segundo no campeonato, certo? Então, grande vencedor, o francês Dylan Fernandes. O cara venceu 3 das últimas 4 etapas. Ele está se mostrando muito, muito bem condicionado e com muita velocidade. Volto a dizer, ele fez a melhor volta dele na última volta da segunda bateria. Só para vocês terem uma ideia, foi 6 segundos mais rápido do que o pessoal que estava lá para trás na última volta, certo? Eles virando 15, ele virou 8, 2 e 8, né? 2,7 e o Tomac 2,8. Então olha só, galera, olha o nível de condicionamento desses caras e de velocidade. Então foi realmente impressionante. O Tomac respondeu à altura, que foi muito legal ver mais um player junto, né? Mais um piloto misturando. Então ele agora conseguiu uma vantagem no campeonato, essa de 14 pontos, e se mantém aí surpreendendo, né? Quando você para e pensa, né? Antes de começar o campeonato, pô, será que o Fernandes tem chance de ser campeão? Será que ele venceria 4 das 5 primeiras etapas? Ninguém apostaria nele. E ele está se provando consistentemente. Apesar dele ter um ponto falho, assim como a gente já viu isso diversas vezes desde o ano passado, no Supercross também, são as largadas. Embora no motocross ele tenha tempo, isso pode começar a afetar ele a partir de um momento que pega um Ken Roczen que seja mais consistente no resultado, pode começar a judiar dele, porque a largada faz toda a diferença, ainda mais de um pelotão tão difícil. Mas tudo isso acontecendo, o cara tá lá vencendo ainda, então tem que dar parabéns para ele e para a equipe Star Racing, que fez um primeiro lugar, um terceiro lugar com o Aaron Plessinger e um quinto lugar com o Christian Craig. Então é realmente impressionante como eles estão fazendo acontecer. Até nessa etapa, um novo piloto estreou na equipe, né, só nessa corrida. Ele é do amador, o Levi Kitchen, que é um cara que andou muito bem, né, chegou a fazer top 10 na primeira bateria, fez nono. Então existe uma regra nova que surgiu ano passado, que o piloto amador pode fazer uma etapa do profissional, ele volta a correr o Loretta Lins, que é o campeonato amador deles, de uma semana praticamente, agora em breve. Então ele andou muito bem, ficou na frente ainda do companheiro de equipe dele, o Fry, mas a equipe tem um celeiro de talentos e realmente, seja lá o que eles estejam fazendo, desde acerto de moto, preparação, treinamento fora da moto e na moto, está dando muito certo. Então, o ano que vem já está rolando o boato de que o Aaron Plessinger iria sair, estaria indo para a KTM, mas parece que a Star foi lá e cobriu a oferta, então ele ficaria. Então a gente vai ter Eli Tomac, Dylan Fernandes, que já está confirmado, Aaron Plessinger e Christian Craig no motocross. Cara, que time! 4 caras de peso. Então a Star realmente está se posicionando como uma das maiores equipes na categoria principal, na categoria 450, assim como foi a Honda no passado, né, com diversos talentos, para quem lembra aí, quem é mais old school que nem eu. Galera, espero que vocês tenham gostado, mais um review aqui no canal. Deixa seu like, se inscreve, precisamos bater logo 60 mil, galera. A gente bateu 50 mil em janeiro e agora a gente não chegou nos 60 mil ainda. Então conto com vocês, deixa seu like, não custa nada.
e até a próxima, rapaziada.